Chegou a palhaçada! Eu acho que... Sabe aquele meme que você tira a máscara e é o Duílio? Eu tô chorando. Eu tô achando que se tirar a máscara do Augusto, sai o Duílio. Ô, mano, eu nunca vi não. um cara tão trapalhão, tudo ele não sabia. Então, nesse anúncio, o presidente chegou lá e falou o seguinte, quem pagaria a multa seria o novo patrocinador, né? E hoje se descobriu que isso aí, eu acho que ele estava emocionado demais e falou isso, e na verdade não. Quem vai pagar a multa vai ser o próprio Corinthians, né? Vai pagar a multa aí de 20 milhões pro ex-patrocinador, né? Que coisa, hein? Do nada apareceu Pra falar a verdade, isso. Motinha, barrigada mesmo. Barrigada porque... Ai, me confundi. Me confundir, irmão, 20 num milhões? boleto de 20 conto. A cada 10 minutos, se você não der um reset, se você não der um F5, você está atrasado. Porque a manchete do UOL do Corinthians já mudou umas 3 vezes. Porque acontece sempre uma outra coisa. Olha, eu, se fosse corintiano, estaria muito preocupado. Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Lusquinhos React. Meus amigos, nesse vídeo você vai acompanhar os corintianos passando vergonha novamente por conta do presidente Augusto Gogó, que não consegue ficar sem contar uma lorota nem um dia sequer, tá? Dessa vez, a polêmica é sobre a multa de 20 milhões que o Corinthians terá que pagar a Pixbet, antiga patrocinadora, né? E sendo que ele falou na coletiva para os corintianos que quem pagaria essa multa seria a nova patrocinadora VaiDeBet. O vídeo tá bem legal, tenho certeza que você vai gostar bastante, assista até o final para você entender todo o contexto, tá? Só antes de eu trazer esse vídeo para você, vou pedir rapidamente, vai aqui embaixo no botãozinho inscrito e inscreva-se, clica nesse botão se você não for inscrito. Do lado tem um sino, clica aí para ativar as notificações e peço a você, meu amigo e minha amiga, na humildade, deixa o seu like que é muito importante para o crescimento do nosso trabalho. Lembrando que os créditos vai para a galera da Rádio Energia 97 FM e também para o portal UOL Esportes. O link está na descrição desse vídeo. Sem mais delongas, vamos acompanhar aí essa polêmica da multa de 20 milhões que o Augusto Gogó disse que quem pagaria seria a nova patrocinadora. Será? Vamos acompanhar para entender tudo. Solta aí, produção! Agora é chique. Presidente da Bança, do céu. A palhaçada! Chegou a palhaçada! Eu acho que... Sabe aquele meme que você tira a máscara e é o Duílio? Eu tô chorando. Eu tô achando que se tirar a máscara do Augusto, sai o Duílio. Ô, mano, eu nunca vi não. um cara tão trapalhão, tudo ele não sabia. Tudo, eu já vi um na presidente da República que não sabia de nada. Esse também não sabe nada. É porque ele não. O pior é que ele fala que sabe. Porque ao contrário esse aí falou, afirmou, né? Afirmou várias coisas que a gente vai falar aqui. Vou começar pelo patrocínio. Oi, Sombra, boa tarde. Só não cita os nomes. Boa tarde. Vamos lá. Ô, mano, no patrocínio que foi anunciado, né? Aquele de 320 milhões, sei lá por quantos anos e tal. Ali na entrevista coletiva... Não, era 360 milhões, Motinha, com mais 10 pela assinatura do contrato. O total era de 370, 120 por ano. Então, nesse anúncio, o presidente chegou lá e falou o seguinte, quem pagaria a multa seria o novo patrocinador, né? E hoje se descobriu que isso aí, eu acho que ele estava emocionado demais e falou isso, e na verdade não. Quem vai pagar a multa vai ser o próprio Corinthians, né? Vai pagar a multa aí de 20 milhões pro ex-patrocinador, né? Que coisa, hein? Do nada apareceu Pra falar a verdade, Motinha, barrigada mesmo. Barrigada porque... Ai, me confundi. Me confundir, irmão, 20 num milhões? boleto de 20 conto. Meu Tava falando Deus, um boletinho de 200 reais, é Exato, um boleto pô. de 20 milhões. Então, mas com relação a isso aí, Bento, se a gente parar pra ver, teoricamente, o novo patrocinador, ele arca, com a metade dessa rescisão. Porque ele dá pro Corinthians ali um bônus, um aditivo ali pela assinatura do contrato de 10 milhões. Então o Corinthians teria que arcar com mais 10 milhões e aí dar continuidade aí na nova parceria, que aí o Corinthians receberia 120 por ano. Mas de fato é mais uma barrigada do Augusto Melo. Isso não pode acontecer, né, Motinha? E mais uma, né, também agora, vamos falar que hoje saiu agora no final da tarde. Nossa, essa aí... Né? O Corinthians desistiu de contratar o Mateuzinho. Que já ele tinha até mudado de nome pra vir jogar no Corinthians. Matheus França, né? França? Matheus França. Isso. E aí desistiu, o rapaz já tava treinando lá no Corinthians, né? E aí tinha entrevista e o presidente da entrevista falando que ele estava contratado. O que aconteceu? O Flamengo e o Corinthians estavam discutindo há dias, né? Porque o Corinthians não concordava com alguma... que o Corinthians cria cláusula de pagamento de vitrine, né, mano?
e cláusula para... Em caso de venda. Em caso de venda. Não queria liberar o jogador por qualquer proposta, né? Queria que tivesse isso em contrato. E também queria um preço fixado com opção de compra ao fim do empréstimo. Coisa que o Flamengo não aceitou, né? Então viria o empréstimo de 1 ano e aí depois acabava e o Corinthians se dane, né? É isso que o Corinthians não aceitou. Então, Motinha, são 3 tópicos aí. Vamos lá. O primeiro, taxa de vitrine, caso o jogador fosse vendido. É justo. Ué, o Corinthians tá tendo um jogador ali que tá sendo exposto, né, dentro do seu clube. É natural que se houvesse uma venda por parte do Flamengo, o Corinthians teria que ser, talvez, aí agraciado com algum valor, sendo que ele poderia perder um jogador que tem um contrato com ele, mesmo que seja de empréstimo. Então, nesse ponto, o Corinthians está correto. Segundo, passe fixado no final do término do empréstimo. É outra questão também que isso já deveria ter sido feito lá atrás, quando o jogador veio. Quando você já, vamos conversar, pô, quero o Mateuzinho. Isso aí já tinha que estar tudo em contrato. Como é que você traz um jogador? Quer dizer, alguns dirigentes estúpidos, eles aceitam isso. De você trazer o jogador, aí no término do empréstimo o cara vem e estoura aqui, aí você não sabe quanto custa. Aí você quer contratar, aí você fala, cidadão, agora eu quero contratar o Mateuzinho, por exemplo. Ele foi muito bem aqui. Se você já tivesse estipulado isso quando ele veio, ele poderia, sei lá, custar 4 milhões de euros, 5 milhões de euros, já que o Flamengo ele só tinha 50% do atleta e os outros 50%, salvo engano, é do Londrina. Aí o Flamengo ele chega no final, o Mateuzinho, o melhor lateral do brasileiro, convocado para a seleção, mas vai de 5 eu quero 10. Então, essa flutuação não pode existir. É igual quando você vai fechar um contrato em dólar. Você tem que ter um câmbio estipulado, porque numa dessa o dólar vai lá para 8, 10 reais, você se ferra. Então essa situação não pode, hipótese alguma, existir. E a outra questão, Motinha, era com relação ao Flamengo solicitar o jogador de volta a qualquer momento do contrato. Sim. Sem o Corinthians ter absolutamente ingerência nenhuma. O Flamengo ligou que é o Mateuzinho, volta Mateuzinho. Tá errado, velho. O Corinthians não é time pequeno, o Corinthians não é barriga de aluguel, e o Corinthians não tem que se curvar a esse tipo de sujeito, a esse tipo de situação. O Corinthians tem que chegar e realmente se impor dentro de uma condição que ele não pode, em hipótese alguma, nem admitir um contrato desse. Esse contrato não podia nem vir pro Corinthians como rascunho. Nem como rascunho. Amadorismo, imagina, né? Então. Exato, Portugal. Total, é ser muito juvenil. E é por isso, velho, que eu volto a falar aqui. Eu gosto do Augusto Melo, é um cara aí que mostrou boas ideias, ele tem boa intenção, mas de boas intenções, o inferno tá lotado. O inferno tá... Eu vou pedir pro André me ajudar. Já leu o superchat aqui do Javan dos Santos, dizendo, acho que depois dessa o Corinthians não vai mais poder usar a carta de ingênuo. E o André falando, usando a frase do Augusto Melo no final do ano, dizendo, entre aspas, acabou a farra. Vou pedir para o André repercutir e recuperar a declaração do Augusto Melo no dia da apresentação do novo contrato de patrocínio, para depois a gente comentar a respeito. Por favor, André. É um contrato de 36 meses, são 360 milhões, existe uma multa que era de 30 milhões da PixBet, que cumpriu 1 ano, tem uma multa hoje de 20 milhões, que ela vai arcar, fora esse patrocínio, 360 milhões, ela arca com mais a multa, tem uma antecipação, que aí é o Corinthians, foi feita uma antecipação quando assumiu esse contrato com a PixBet, e essa é o Corinthians que vai arcar com essa antecipação, porque esse dinheiro foi nós que antecipamos. Foi eles que anteciparam. Né? Eu não consigo entender nada. Esse é um pedacinho da coletiva. Se contradiz. Então, esse é um pedacinho da coletiva, e hoje, mais cedo, lá no outro CNPJ, por acaso, a gente recortou um outro pedacinho sobre o mesmo tema, que era o valor e a antecipação e o pagamento da multa. Os dois trechos, eles são díspares. Tem um pedaço que ele fala isso que a gente acabou de falar, e tem um outro pedaço, vocês vão achar isso na internet, a gente não colocou aqui, mas que mostra essa confusão dizendo o contrário, dizendo que é o Corinthians que vai pagar. Me parece óbvio, do ponto de vista legal, que nunca a VaideBet pagaria a multa para a PixBet, porque o contrato era entre Corinthians, não tem um terceiro interessado, o contrato era entre Corinthians e PixBet, e em qualquer esfera do mundo jurídico paga a multa por rescisão contratual uma das partes. Então, a gente está aqui também com um post do Danilo sobre isso. Então, que o Corinthians pagaria essa diferença de multa de 20 milhões, ela é óbvia, não poderia ser a VaideBet para pagar. Mas o que o presidente do Corinthians falou naquele dia
num pedaço da coletiva, dizendo que a Vaidbet arcaria, e num outro pedaço da mesma coletiva, está aí à disposição a coletiva toda, ele diz que é o Corinthians que vai pagar. Isso posto, eu conversei hoje com o presidente do Corinthians, com o vice-presidente do Corinthians e com gente do departamento jurídico do Corinthians que disse o seguinte, abre aspas, o valor do patrocínio da Vaidbet é de 370 milhões mais nenhum centavo, fecha aspas. Agora, a minha apuração sobre o pagamento da multa é o seguinte, de onde o Corinthians vai tirar 20 milhões? Pode ser da antecipação, pode ser do novo contrato de patrocínio das placas de publicidade da Arena Corinthians, da Neoquímica Arena, ou pode ser da venda de um jogador. Será do bolso do Corinthians. Então, esse pedaço mostra que um pedaço da coletiva ele falou uma coisa, em outro pedaço da coletiva ele falou outra, e óbvio que é o Corinthians que tem que pagar. Renato, eu te faço uma pergunta, porque esse contrato especificamente foi um contrato que gerou muito barulho, inclusive resposta da presidente do Palmeiras sobre a transparência desse negócio. A transparência, pelo menos da parte da empresa, por enquanto, ela é óbvia, ela paga 370 milhões, mas nenhum centavo. Da parte do Corinthians, continua difuso. Eu acho que ele se contradiz só nessa frase que a gente mostrou, no final ele se contradiz. Ele começa dizendo que era a Vaidbet que ia pagar e termina dizendo que é o Corinthians. Nessa mesma frase, não precisa nem de outra parte coletiva. Eu estou convencido de que os Trapalhões assumiram o Corinthians. Dedé, Didi, Mussum e Zacarias. Porque nem se eles tivessem assumido, ia fazer tanta confusão assim. Eu não acredito em mais nada do que o Corinthians está falando, Marília. Eu lembro que lá atrás, num programa daqui mesmo, eu disse Augusto Melo é mentiroso. Quando ele contou aquela história toda do Gabigol. Aquela história fantasiosa do Gabigol que nunca existiu. E agora a gente vê, hoje o Brunão, não é Brunão, o diretor de futebol? Rubão, perdão. Rubão. O Rubão disse o seguinte, não, o Garro tá pronto. Agora, o negócio de pagar não é comigo, eu não sei. Pô, como é que o cara do futebol não sei se foi pago? Eu não sei se foi pago. Como é que pode? O cara do futebol não sabe se foi pago ou não. Então não sabe se pode escalar. Eu fico pensando na cabeça do Mano Menezes, como é que deve estar. Deve estar um trevo. Porque ele tem os jogadores e ele não sabe se pode usar. Como é que é o nome dele? O menino que... Lucas Veríssimo. Gente, o Lucas Veríssimo já estava no clube. Ele não ficou porque não é porque apareceu um outro contrato, é porque o Corinthians não pagou o que tinha que pagar para comprar o garoto. Ah, não, nós vamos... O Mateuzinho estava treinando, Renato. O Mateuzinho estava treinando. Aí, de repente, surgiu uma história meio mal contada que não queria, a menos que o Flamengo fixasse o preço do passe. Olha, é tudo mal contado no Corinthians hoje em dia. É muito difícil dar certo, Marília, Casão e Mili. Eu confesso a vocês que a história do Corinthians está tão confusa que eu quase pedi para ser ouvinte nesse programa. Vocês três. Fala. Deixa eu te perguntar uma coisa. Fixar o passe não é multa contratual que existe hoje. Tem uma multa contratual, não é? O cara claro, contrato é uma multa contratual. Se você quer comprar o cara, você vai lá e paga a multa. Não tem fixação de passe o século passado. Eu não fui pro São Paulo. Eu não fui pro São Paulo porque o Corinthians não fixou o passe. Ou em 1984, nós estamos em 2023. Avisa os caras que é multa. Exatamente, mas eles acharam que não, que o Flamengo, eles não pagariam a multa do Mateuzinho, que provavelmente é alta. Hoje em dia as multas geralmente são muito mais altas do que os valores que os jogadores acabam sendo negociados. Então, é uma coisa completa. Olha, é uma coisa atrás da outra. Eu brinquei com o Casão, quando eu contei a história do Mateuzinho, que ele não sabia porque ele estava nos últimos 10 minutos ouvindo música. A cada 10 minutos, se você não der um reset, se você não der um F5, você está atrasado. Porque a manchete do UOL do Corinthians já mudou umas 3 vezes. Porque acontece sempre uma outra coisa. Olha, eu, se fosse corintiano, estaria muito preocupado. Eu não vejo nada de acerto e, sinceramente, não tenho motivo nenhum para acreditar no que fala o Augusto Melo ou o Rubão. É impressionante como eles me parecem completamente perdidos nas próprias ilusões, nos próprios delírios. O Casagrande citou aí vários jogadores, não foi só o Gabriel, Borré, Luiz Henrique e tantos outros, entendeu? Ah, não, Luiz Henrique, nós vamos ganhar o duelo com o Flamengo.
O Flamengo nem vai ganhar o Luiz Henrique, nem vai contratar, mas já estavam na frente do Flamengo. Gente, olha, é desanimador. E eu, sinceramente, nos meus já quase 50 anos de jornalismo esportivo, eu não me lembro, sinceramente, de uma diretoria começar tão perdida, tão atarantada como essa atual do Corinthians. Então tá aí, meus amigos e minhas amigas, vocês acompanharam aí, né? O Augusto Gogó de Mello, meu parceiro, vou falar pra você, o cara fala muito, né? E age pouco, meus amigos. Né? Tem essa situação aí do Mateuzinho, que parece que eles vão tentar uma reviravolta da reviravolta, né? Pra contratar ele de uma vez por todas. Tem a situação aí dessa multa rescisória que o Corinthians, quem ia pagar era a patrocinadora nova, agora é o Corinthians. É uma confusão danada, né? Eu avisei a vocês, né? Saiu aí os caras contando vantagem, cantando vitória, e eu falei pra vocês que a verdade iria aparecer. A casa caiu, né? Tá aí. Galera, daqui a pouquinho estarei trazendo mais um conteúdo aqui pra vocês, e pra você ficar por dentro, faz o seguinte: não é inscrito no canal ainda? Vai aqui embaixo no botãozinho inscrito e inscreva-se, clica aí nesse botão, do lado tem um sino, você clica nesse sino para ativar as notificações, tá? E peço na humildade, na gentileza, deixa aí o seu like, dá uma conferida nos nossos vídeos, você vai ver que o canal é bom, tá? Deixa aí o seu like para ajudar o crescimento do nosso trabalho, galera. Lembrando que os créditos desse vídeo vai pra galera do All Sport e também pra a galera da Rádio Energia 97 FM. Tamo junto? Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Vou nessa, hein, galera? Vou deixar aí 2 vídeos pra você escolher na sequência qual que você quer assistir. Tá aí, ó, 2 janelinhas aí, é só clicar em uma das duas e ser feliz. Tamo junto, vou nessa, saudações, fui!